O horizonte era uma sentença de morte, um abismo azul onde ninguém ousava pisar. Mas antes da nossa espécie existir, alguém olhou para o mar e decidiu não temer. Descubra o segredo da missão suicida, que provou que a coragem humana é muito mais antiga que a própria humanidade. Parece suicídio, né? Mas nossos ancestrais não só tentaram, eles conseguiram. Atravessaram oceanos inteiros em embarcações que hoje não atravessariam nem um lago, alcançando ilhas onde nenhum mamífero terrestre jamais havia pisado. Hoje você vai descobrir como o Homo erectus, uma espécie que, segundo os cientistas, mal sabia fazer fogo, planejou expedições marítimas que desafiam nossa compreensão da inteligência pré-histórica. Prepare esse like, porque essa história vai virar sua cabeça. Me conta nos comentários. Você teria coragem de entrar numa jangada de bambu, sabendo que pode nunca mais voltar? Há 800 mil anos atrás, quando a Terra ainda estava presa em ciclos glaciais violentos, algo extraordinário aconteceu no Sudeste Asiático. O Homo erectus, nosso primo evolutivo de cérebro menor e corpo robusto, fez o impossível. Olhou para o horizonte oceânico e decidiu que o desconhecido valia o risco. A região conhecida como Wallacea, entre a Ásia continental e a Austrália, era um labirinto de milhares de ilhas separadas por águas profundas e turbulentas. Mesmo quando os níveis dos oceanos caíram durante as eras glaciais, expondo pontes terrestres em muitos lugares, essas ilhas permaneceram isoladas. Flores, na Indonésia, nunca esteve conectada ao continente. Nunca. E foi exatamente lá que arqueólogos encontraram ferramentas de pedra datadas de 880 mil anos. Ferramentas que só poderiam ter chegado de um jeito, atravessando o oceano. Era um mundo onde cada decisão errada significava morte certa, onde o oceano não perdoava e onde a coragem se media em quilômetros de água aberta entre você e a sobrevivência. 1. As correntes da morte, o maior inimigo invisível. Você já viu uma correnteza num rio e sentiu medo? Agora multiplica isso por 1000. As águas ao redor da Indonésia abrigam algumas das correntes mais fortes e imprevisíveis do planeta. A corrente Kuroshio, no Japão, é comparável à corrente do Golfo em força, capaz de arrastar uma embarcação a velocidades de 3 a 4 nós, ou seja, mais de 7 km/h. Estudos com boias equipadas com GPS revelaram algo aterrorizante. De 138 boias lançadas simulando deriva acidental, apenas 7 chegaram às ilhas de destino. Isso significa que 95% das tentativas baseadas em sorte terminavam em morte. Os pesquisadores foram claros. Atravessar essas correntes exigia planejamento, não acidente. E tinha mais. As águas eram habitadas por tubarões, crocodilos marinhos de 7 metros e águas-vivas, cujo veneno matava em minutos. Cair na água não era opção. A temperatura do oceano, mesmo em regiões tropicais, causava hipotermia após horas de exposição. Cada remada era uma aposta contra a natureza que nunca perdoa erros. O mais assustador: muitas dessas ilhas eram invisíveis do ponto de partida. Nossos ancestrais partiam para o desconhecido absoluto, confiando em sinais que nós nem conseguimos mais perceber. 2. Embarcações primitivas, entre a genialidade e o desespero. Como construir um barco com apenas pedras afiadas? Essa pergunta atormentou os cientistas até 2019, quando uma equipe internacional decidiu replicar o processo. Usando machados de pedra polida, a tecnologia disponível há 30 mil anos, eles escavaram uma canoa em um tronco de árvore maciço. O resultado? Meses de trabalho brutal. Cada golpe na madeira exigia precisão cirúrgica, porque um erro
Podia rachar o tronco inteiro e destruir semanas de esforço. A canoa final media 7,5 metros de comprimento e pesava mais de 300 quilos. Precisava de remadores extremamente habilidosos, trabalhando em sincronia perfeita. Um movimento descoordenado e a embarcação virava, jogando todos no oceano. Mas e as jangadas de bambu? Experimentos anteriores tentaram usar jangadas, afinal, bambu era abundante na região. O resultado foi desastroso. As jangadas eram pesadas demais, lentas e impossíveis de controlar contra as correntes. Pesquisadores tentaram atravessar entre Taiwan e Yonaguni com réplicas de jangadas paleolíticas. A conclusão? Sem conhecimento navegacional sofisticado, é simplesmente impossível. O que torna isso mais impressionante, nossos ancestrais descobriram tudo isso por tentativa e erro. Quantas jangadas afundaram, quantos grupos partiram e nunca voltaram. Esse número está perdido para sempre nas profundezas do oceano, junto com os corpos que ousaram desafiar o impossível. 3. Navegação no escuro, o GPS ancestral, sem estrelas visíveis durante o dia, sem instrumentos, sem mapas. Como diabos eles sabiam para onde remar? Aqui está onde a história fica perturbadora. Eles desenvolveram um sistema de navegação tão sofisticado que a ciência moderna só agora está começando a entender. Simulações computadorizadas, oceano-paleográficas, revelaram o segredo. Para atravessar a corrente Kuroshio com sucesso, os navegadores tinham que partir do norte de Taiwan e remar para sudeste, não diretamente ao destino. Isso compensava o efeito da corrente que empurrava para nordeste. Parece óbvio no papel, mas descobrir isso sem instrumentos exigia dezenas, talvez centenas de tentativas. Os polinésios posteriores aperfeiçoaram técnicas de wayfinding, lendo ondulações do oceano, padrões de vento, voo de pássaros e até bioluminescência marinha. Mas há 800 mil anos, provavelmente observavam como aves marinhas voavam de volta às ilhas ao entardecer, revelando direções invisíveis ao olho destreinado. E tem mais. Evidências de obsidiana, vidro vulcânico usado para fazer ferramentas, sendo transportada entre ilhas há 30 mil anos, provam que essas travessias não eram acidentais. Eram rotas comerciais estabelecidas, com idas e voltas planejadas. Isso exige memória espacial, transmissão cultural e linguagem complexa. Não era improviso, era ciência pura, testada em sangue e água salgada. 4. Linguagem e cooperação, o verdadeiro superpoder. Você consegue construir um barco sozinho? Agora tenta fazer isso sem poder falar, só com grunhidos. Impossível, né? E é exatamente por isso que essas travessias oceânicas revolucionaram nossa compreensão da evolução humana. Para construir uma canoa funcional, você precisa de divisão de tarefas coordenada. Um grupo corta a árvore, outro escava o tronco, outro prepara provisões, outro testa a flutuação. Isso só funciona com comunicação complexa. Muitos pesquisadores agora argumentam que o Homo erectus tinha alguma forma de linguagem, não apenas gestos. Mas não para por aí. Povoar uma ilha exige um grupo reprodutivamente viável. Estimativas conservadoras sugerem pelo menos 60 pessoas. Homens, mulheres, crianças, idosos. Organizar uma expedição desse tamanho significa estruturas sociais complexas, hierarquias, liderança, planejamento de recursos. E a memória? Como passar o conhecimento navegacional de geração em geração sem escrita, através de narrativas orais, cantos, rituais. Cada travessia bem-sucedida virava história sagrada. Cada erro fatal virava lição. A análise microscópica de ferramentas de pedra encontradas nas ilhas revelou resíduos de fibras vegetais.
provando que faziam cordas, redes, anzóis. Tecnologia composta que exige pensamento abstrato e projeção futura. O Homo erectus não era apenas um chimpanzé glorificado. Era, em muitos aspectos, assustadoramente parecido conosco. Naser 5. Água doce. O limite da morte. Sem água, o corpo humano sobrevive 3 dias. Talvez 4 se você tiver sorte. E aqui está o pesadelo real dessas travessias oceânicas. Você está cercado de água que não pode beber. Cada gole de água salgada acelera a desidratação, levando a alucinações, falência renal e morte. Como eles resolveram isso? Recipientes rudimentares feitos de couro de animais ou troncos ocos impermeabilizados com resina vegetal. Mas carregar água aumenta drasticamente o peso da embarcação, reduzindo a velocidade e manobrabilidade. É um equilíbrio mortal. Água demais te torna lento e vulnerável às correntes. Água de menos te condena à sede. Pesquisadores estimam que travessias de 4 a 7 dias eram o máximo viável com a tecnologia paleolítica. Qualquer coisa além disso exigia encontrar ilhas intermediárias para reabastecimento. Mas e se a ilha não tivesse água doce? E se as fontes estivessem secas? Morte. Simples assim. Há evidências de que alguns grupos desenvolveram técnicas de coleta de orvalho marinho, usando tecidos de fibra vegetal para capturar umidade do ar noturno. Mas isso fornecia quantidades minúsculas, gotas preciosas que mantinham a esperança viva mais um dia. Imagine estar no 5º dia de viagem, água acabando, lábios rachados de sol e sal, sem ver terra no horizonte. E mesmo assim, continuar remando. Essa é a definição de coragem que atravessa milênios. 6. O preço do fracasso. Histórias que o oceano guardou. Nem todo mundo chegou. Aliás, a maioria provavelmente morreu tentando. Tempestades imprevisíveis podiam surgir em horas, virando embarcações frágeis ou esmagando-as contra rochas invisíveis. Desviar-se do curso por apenas alguns graus significava errar a ilha completamente, remando até a exaustão em mar aberto. Hipotermia nas águas do norte, insolação nas regiões tropicais, fome quando os peixes não mordiam a isca, sede quando a água acabava antes do previsto. Quantos corpos afundaram para nunca serem encontrados? Quantas crianças viram os pais desaparecerem sob as ondas? Quantas expedições inteiras se perderam, levando consigo conhecimento e histórias que nunca saberemos? A arqueologia só encontra os sucessos, nunca os fracassos. Mas estatisticamente, para cada grupo que chegou, dezenas devem ter perecido. Os ossos estão no fundo do oceano, espalhados em plataformas continentais submersas sob 120 metros de água, inacessíveis e esquecidos. E tem mais. Predadores marinhos eram ameaça constante. Tubarões atacavam em águas rasas, crocodilos marinhos espreitavam perto das ilhas. Cair na água durante a noite era sentença de morte garantida. Algo invisível te arrastava para baixo, e seus companheiros só ouviam os gritos se afastando na escuridão. Esse é o preço que pagamos para nos tornarmos uma espécie global. Cada ilha habitada é um cemitério invisível de tentativas fracassadas. Cracus 7. Motivação mortal. Por que arriscar tudo? Aqui está a pergunta que ninguém consegue responder definitivamente. Por quê? Por que arriscar tudo para atravessar um oceano em direção a uma ilha que talvez nem soubessem que existia? Pressão populacional é uma teoria. Recursos escassos na terra natal, conflitos entre grupos, esgotamento de caça. Quando a alternativa é morrer de fome em terra firme ou arriscar tudo no oceano, qual você escolhe? Mas talvez fosse algo mais humano. Curiosidade.
Aquele desejo inato de saber o que há além do horizonte. Pássaros marinhos retornavam de algum lugar ao entardecer. E se houvesse terra lá? E se houvesse comida, espaço, vida melhor? Ou talvez o primeiro sucesso tenha sido acidente. Um grupo arrastado por tempestade sobreviveu. Voltou com relatos de ilhas ricas em recursos. A notícia se espalhou e outros tentaram replicar. Cada sucesso aumentava a audácia, cada geração empurrava os limites um pouco mais longe. O que sabemos, com certeza, há 65 mil anos, humanos modernos cruzaram de Sundaland para Sahul, a travessia que colonizou Austrália e Nova Guiné. Isso exigiu múltiplas travessias oceânicas de 4 a 7 dias. Não foi acidente, foi conquista deliberada do oceano. Dargurun. Estudos arqueológicos recentes destruíram completamente a ideia de que essas travessias eram sorte. Pesquisas lideradas por Yosuke Kaifu, da Universidade de Tóquio, usaram simulações computadorizadas oceano-paleográficas combinadas com expedições de réplica. O veredito? Nossos ancestrais paleolíticos foram verdadeiros estrategistas. Como nós hoje, eles tiveram que empregar estratégias calculadas para avançar. A análise de ferramentas de pedra nas ilhas revelou algo perturbador. Tecnologia Levallois, típica de Neandertais em ilhas mediterrâneas como Creta e Naxos, datadas de 200. Há 10 anos atrás. Isso significa que até os Neandertais, espécie que considerávamos menos avançada, atravessavam mares deliberadamente. O mais impressionante? A maior parte da evidência está submersa. Com o fim das eras glaciais há 12 mil anos, os níveis oceânicos subiram até 120 metros. As antigas linhas costeiras, onde esses navegadores viviam e partiam, agora jazem sob centenas de metros de água. Como declararam os pesquisadores, se a comunidade científica realmente quer aprender mais sobre migração humana, mais trabalho precisa ser feito no fundo do mar. O que parecia loucura primitiva era, na verdade, ciência testada em gerações de tentativas, erros e mortes. Cada travessia bem-sucedida representava décadas de conhecimento acumulado, transmitido com precisão de mestre para aprendiz. Essas travessias oceânicas pré-históricas representam alguns dos atos de coragem mais extraordinários da história humana. Armados apenas com ferramentas de pedra, conhecimento oral e determinação implacável, nossos ancestrais conquistaram um dos ambientes mais hostis do planeta. Toda a ilha remota, habitada há dezenas de milhares de anos, é um monumento silencioso a essas jornadas impossíveis. Testemunho de vidas arriscadas e frequentemente perdidas na busca pelo horizonte desconhecido. O oceano guardou seus segredos por eras, mas lentamente estamos desvendando esta história épica de sobrevivência, exploração e o espírito indomável que define nossa humanidade. Você acha que conseguiria fazer o que eles fizeram? Construir uma canoa com pedras, atravessar 19 quilômetros de oceano sem saber se existe terra do outro lado, arriscar sua vida e de sua família pelo desconhecido? Me conta nos comentários qual dessas técnicas mais te impressionou. Se esse vídeo te fez repensar o que significa ser humano, deixa aquele like maroto e se inscreve no canal com o sininho ativado. Próximo vídeo: como humanos pré-históricos sobreviveram ao encontro com megafauna mortal. Animais que fazem leões parecerem gatinhos. Você está preparado para descobrir como enfrentamos mamutes e tigres dente de sabre? Até a próxima, e que o oceano nunca te puxe para baixo.